Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre Smart Enterprise ou Enterprise 4.0, o tema do vídeo atual é o processo de transformação digital. Esse processo, ele basicamente é um processo que utiliza um conjunto de tecnologias digitais que tem como principal objetivo mudar a forma como as empresas operam, né? A forma como elas agregam valor aos clientes e a maneira como elas interagem com as partes interessadas. Isso envolve o uso de tecnologia para automatizar processos, otimizar fluxos de trabalho e aprimorar a comunicação e a colaboração dentro da empresa. Além disso, o processo de transformação digital ele permite que as empresas simplifiquem as suas operações, melhorem a sua eficiência e criem novos modelos de negócio com os respectivos fluxos de receita associados. Normalmente, a transformação digital é um processo que envolve a adoção de novas tecnologias, como, por exemplo, a computação em nuvem, a inteligência artificial, a internet das coisas, a análise de dados, etc. A título de motivação, o mercado de transformação digital americano ele apresenta um quadro de evolução que pode ser observado no gráfico que está sendo mostrado no vídeo, né? E nesse gráfico podemos observar, uma série de valores expressivos, ao longo dos anos, com foco nos anos de 2021 e 2022, onde são colocados ali valores em bilhões de dólares, valores bastante expressivos, mesmo depois da Covid-19. E, além disso, esse gráfico mostra a evolução desses valores em bilhões de dólares até o ano de 2030. No nosso último vídeo, nós pudemos observar que o termo empresa digital refere-se a uma organização comercial que utiliza tecnologias e, além disso, inovações digitais para transformar suas operações, processos e modelos de negócio. Nesse vídeo, além disso, nós também vimos que a economia digital, por meio do processo de transformação digital, vai criar empresas digitais a partir de empresas convencionais. Essa situação é o que nós podemos dizer a situação mais comum encontrada. Mas também nós podemos ter a criação direta de uma empresa digital. Essa situação é uma situação nova, e ela está se tornando cada vez mais comum. Nesse vídeo, nós iremos ver os detalhes do que nós chamamos de processo de transformação digital. Em outras palavras, a transformação digital é um processo. E como em todo e qualquer processo de transformação, ele vai gerar uma série de mudanças sucessivas até que a empresa chegue ao estado de digitalização desejado. Em outras palavras, até que a empresa chegue ao nível de maturidade de digitalização esperado. Uma empresa tradicional, que faz parte da economia tradicional, após uma série de mudanças, ela vai se transformar em uma empresa digital dentro da assim chamada economia digital. Até o momento, nós vimos de forma superficial o que é a transformação digital. A partir de agora, vamos acrescentar alguns detalhes, algumas novas características a esse processo. Começando pelo questionamento: mas o que afinal motiva a transformação digital? Nós podemos elencar várias razões.
mas nós vamos enfatizar algumas. Uma delas é que o mundo empresarial, né, atual, ele está se tornando cada vez mais complexo, né, e está enfrentando desafios em rápidas mudanças, devido principalmente à globalização e à sustentação ou sustentabilidade, que também são processos. Os recursos do planeta são finitos e todas as empresas precisam fazer mais com menos. Esses são fatores, né, que vão motivar a transformação digital. A digitalização, a hiperautomação e a esmartização, como nós iremos ver a seguir, são os vetores da transformação digital para enfrentar esses desafios da globalização, que trouxe o aumento da concorrência e da sustentação, que é ligada à escassez crescente de recursos e o melhor uso desses recursos, ou seja, de forma sustentável. De forma simplificada, nós podemos dizer que a digitalização ela visa transformar as coisas do mundo real em coisas do mundo digital ou virtual. Por sua vez, a hiperautomação ela vai dar um passo adicional. Então, ela vai um pouco além da mera digitalização, ao fazer com que algumas digitalizações, ou seja, digitalizações de tarefas, atividades ou processos, possam ser executadas integralmente por máquinas no mundo digital ou mundo virtual. E, finalmente, né, o terceiro vetor, a esmartização, ela tem como propósito maior tornar inteligente parte daquilo que foi hiperautomatizado. Com relação à digitalização propriamente dita, né, que é o nosso foco nesse momento, a digitalização, então, ela refere-se ao processo de conversão de informações ou processos em um formato digital, muitas vezes com o objetivo de melhorar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a produtividade e a acessibilidade. No contexto de negócios, né, e das organizações, de um modo geral, a digitalização ela envolve o uso de tecnologias digitais para transformar processos de negócios tradicionais em processos mais simplificados, eficientes e automatizados. A hiperautomação é o segundo vetor, né, do processo de transformação digital. Ela é um termo que é usado para descrever a combinação de uma série de tecnologias avançadas e outras ferramentas de automação dos processos de negócio complexos de ponta a ponta dentro de uma empresa. A hiperautomação, como o próprio nome diz, né, vai muito além das abordagens de automação tradicionais, integrando, né, e otimizando o fluxo de trabalhos em vários departamentos, passando por vários sistemas e aplicativos e aproveitando tecnologias avançadas para automatizar os processos de tomada de decisão. No processo de hiperautomação, basicamente, como é que isso se dá? As organizações buscam identificar aquilo que pode ser automatizado, né? Examinar com detalhes esses processos e automatizar o mais rapidamente possível o maior número de processos de negócio e de TI. Ela vai envolver, né, a hiperautomação vai envolver o uso orquestrado de várias tecnologias, ferramentas ou plataformas, incluindo arquitetura de software orientada a eventos, né, o gerenciamento de processos de negócio, ou BPM, suítes inteligentes de gerenciamento de processos de negócio, o IBPMS, plataformas de integração como serviço, o iPaaS, ferramentas low-code e no-code
e software empacotado, né, e outros tipos de ferramentas de decisão, de automação de tarefas e processos. Além disso, né, a hiperautomação ela envolve também a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, né, e até mesmo a automação robótica de processos. Mas essas três últimas tecnologias vão fazer parte do terceiro vetor da transformação digital, que nós iremos denominar de smartização e que será visto a seguir. O terceiro vetor da transformação digital dentro das empresas é denominado smartização. A smartização, então, ela é um processo que visa tornar alguma coisa, essa alguma coisa pode ser um processo, pode ser uma tarefa, pode ser um dispositivo, em alguma coisa mais esperta ou inteligente. Então, no contexto da transformação digital, a característica de ser inteligente, né, de um modo geral, ela se refere à capacidade dessa coisa, né, desse dispositivo ou processo, de perceber o seu ambiente por meio de sensores, né, e além disso, coletar e analisar esses dados que foram percebidos no ambiente e usá-los para automatizar processos, para otimizar o desempenho da empresa, né, e tomar decisões automatizadas e, com base nessas decisões, então, voltar a atuar sobre o ambiente, provocando as mudanças esperadas ou desejadas. Bom, nós podemos elencar uma série de tecnologias inteligentes, né, incluindo, né, a própria inteligência artificial, como esperado, né, e dentro da inteligência artificial o aprendizado por máquina, o aprendizado profundo e a computação neuromórfica. Além disso, ainda dentro do campo da inteligência artificial, a visão e a audição por máquina, a robótica e etc. Então, por exemplo, né, numa fábrica inteligente ou smart factory, ela pode usar sensores e algoritmos de aprendizado por máquina para otimizar os seus processos de produção, reduzir os desperdícios nesses processos de produção e melhorar o controle de qualidade desses processos. Numa cidade inteligente, ou Smart City, pode-se utilizar análise de dados para monitorar padrões de tráfego, otimizar o uso da energia e melhorar a segurança pública da cidade. Agora, alguns cuidados devem ser tomados, né, nesse processo de smartização. Então, a implementação de tecnologias inteligentes ou smart, né, também requer um planejamento e gerenciamento cuidadosos, né, bem como uma compreensão profunda, né, dos riscos e desafios potenciais envolvidos no processo. Além disso, né, as organizações devem garantir que elas tenham uma infraestrutura adequada, né, os talentos necessários e, principalmente, uma mentalidade cultural que apoie uma transformação digital por meio da smartização bem-sucedida. De forma bastante simplificada, pois no próximo vídeo nós iremos abordar esse tópico de maneira mais detalhada. O processo de transformação digital ele deve possuir pelo menos essas três atividades que eu vou mencionar. A primeira delas é a atividade de design, né? Ou seja, o projeto, né? A elaboração do projeto de transformação digital, né? A segunda atividade seria a execução propriamente dita desse projeto, né? E após a execução do projeto, né,
e por meio do feedback decorrente dos resultados do processo de transformação digital, a otimização dessa solução. O processo de digitalização, então, ele vai criar uma dualidade, ou seja, o mundo real, o mundo digital ou mundo virtual, com as respectivas relações entre os elementos desses dois mundos, né? A hiperautomação, então, atuando sobre essa dualidade, que também é chamado de gêmeos digitais ou digital twins, irá focar nas tarefas, atividades e processos digitalizados, buscando, como o próprio nome diz, automatizar ao extremo essas tarefas, atividades e processos. E, finalmente, a smartização irá buscar tornar mais inteligente tudo aquilo que foi hiperautomatizado. E para finalizar o nosso vídeo, né, o objetivo final do processo de transformação digital, então, é a criação de serviços digitais empresariais, ou Digital Enterprise Services, que irão compor e tornar efetivos os modelos de negócio digitais, né, os Digital Business Models, que a empresa resolveu adotar no seu processo de transformação digital.